respondendo à nossa próxima pergunta sobre implante coclear, essa é a nossa série sobre implantes cocleares, e a pergunta é: quando usar o implante coclear? Essa pergunta é bastante interessante. Quando usar é quando a pessoa tem surdez profunda, quando a pessoa já não ouve mais, ou o resto de audição que ela tem já não significa mais nada, ela já não consegue compreender. O nível de compreensão de palavras é irrisório. Nesses casos estão indicados implantes cocleares. Agora, o quando de tempo é algo ainda mais importante. Por quê? Nós temos muitos casos de crianças que nascem sem ouvir, né? Por diversos motivos, por diversas doenças e etc. E essas crianças que nunca ouviram na vida, né? Elas, às vezes por causa de antibiótico que usa na internações, uma série de fatores, mas vamos lá. São crianças que ou nasceram sem ouvir, ou no período perinatal, logo depois que nasceu, teve que tomar muita medicação e depois perdeu a audição, ou por uma meningite depois que nasceu, enfim, problemas em torno dessa época do nascimento, né? Ou antes ou depois. O que acontece? São crianças que elas precisam ouvir o quanto antes, porque o cérebro nunca recebeu informação auditiva. Então, por isso é importante se fazer o diagnóstico o quanto antes. Por isso que hoje em dia é obrigatório o teste da orelhinha no berçário, para que essas crianças sejam detectadas, a surdez seja detectada o quanto antes, e depois para se fazer os outros testes, os outros exames, usar o aparelho auditivo e etc. Uma série de passos que existem no protocolo que não podem ser pulados e que já levam um tempo. Então, por isso é importante fazer o diagnóstico o quanto antes. A partir de quando está indicado o implante coclear? Hoje em dia a gente faz implantes cocleares em crianças com menos de 1 ano de idade. Quanto antes, melhor. Até quando pode-se fazer um implante coclear? É preconizado que os implantes cocleares sejam feitos até os 5 anos de idade, preferencialmente antes dos 4 anos. E é sempre melhor quando é mais novo. 3 é melhor do que 4, 2 é melhor do que 3 e 1 é melhor do que todos, porque você já vai estar estimulando o cérebro dessa criança a ouvir. E se você demora muito, as respostas que essa criança vai ter podem não ser tão boas quanto aquelas crianças que foram implantadas mais cedo, mais precocemente. Por isso a importância de quanto antes, assim que for detectado o problema de surdez. E a mesma história também para os adultos. Vamos supor que seja um adulto que já ouviu a vida inteira tal, e ele teve um problema, uma meningite, um trauma, uma fratura do ouvido interno, da cóclea, etc. Qualquer tipo de problema que aconteceu depois que ele já ouvia. Esse paciente também deve ser implantado o quanto antes. Não se deve esperar muitos anos para esse paciente ser implantado, porque com o tempo o córtex cerebral auditivo também vai perdendo a vitalidade dele. Lógico que ele já é a gente considera esse paciente, o paciente a gente chama de pós-lingual, é um paciente que já teve contato com o som, já teve contato com a linguagem, então tudo é mais simples para esse paciente. Mas também não se deve demorar muito tempo. A regra é o quanto antes, assim que for detectado o problema de surdez. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa outra dica que a gente deu hoje e até o nosso próximo vídeo sobre implantes cocleares.